Olá, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindas a mais um Dominando a Modelagem. Aqui eu ajudo costureiras a se tornarem costureiras de sucesso, dominando a modelagem de roupas femininas. Para você que não me conhece, meu nome é Thalita, eu sou especialista em corte, costura e modelagem de roupas femininas. E o tema de hoje é o que é a modelagem e como ela pode aumentar a sua renda como costureiras. Então, fica ligadinho nesse tema aí, o que é a modelagem e como ela pode aumentar a sua renda como costureiras, viu? Então, primeiramente, deixa eu te explicar o que é aumentar a sua renda aí. É lógico que é você poder ganhar mais. Mas não só ganhar mais, ter um faturamento maior aí no seu negócio de costura, como você poder pagar as suas despesas, né? Que você tem aí mensalmente com o seu ateliê, porque eu sei muito bem que nós temos as despesas que todo mês a gente tem que cobri-las. Mas além de você poder cobrir essas despesas aí com o seu trabalho, você poder também colher desse dinheiro aí para fazer aquilo que você gosta. Muitas vezes um passeio, comprar algo que você está sonhando há tempo, né? Isso aí é o fruto do seu trabalho, é o lucro daquilo que você faz. Muitas vezes a gente só trabalha para poder pagar boleto, pagar água, pagar luz, pagar telefone, paga ali as duplicadas dos tecidos que você comprou e quando vai ver, só pagou, pagou, pagou. E cadê a minha parte? A parte que me cabe? Muitas vezes você já se fez essa pergunta de você trabalhou o mês todo e deu mal para poder pagar as contas, isso assim, bem exprimido, e às vezes você quer um dinheiro, você precisa, né? E deseja pagar uma escola para os seus filhos, pagar um curso para você, que quantos anos talvez você se vê na costura e nunca investiu em você, nunca investiu em conhecimento, e a gente sabe que isso hoje é extremamente necessário. Então, eu vejo dessa forma, uma renda digna é essa, que te dá essa possibilidade aí de manter o seu trabalho e ter as suas retiradas para os seus gastos pessoais. É assim que deve funcionar o nosso trabalho. Mas às vezes você se vê nessa vida aí de só pagar boleto há tantos anos que você acha que isso nem existe. Você começa a achar normal essa vida que você está levando. E eu quero te dizer hoje que é totalmente possível, com a costura, você aumentar a sua renda de forma que você possa trabalhar feliz, que você possa ter uma renda digna que vá colher os frutos aí no final dos meses com o seu trabalho. Afinal de contas, você trabalha tanto, né? Mas eu sei que muitas de vocês confundem aumentar a renda com aumentar trabalho, não é? E aí, quando alguém como eu aparece para poder falar para vocês que é possível vocês ganharem bem como costureira, vocês viverem bem da costura, ter uma vida, né, digna aí de usufruir de todos os meses, poder comprar aquilo que você gosta, poder comprar sua casa, poder comprar seu carro, poder pagar uma boa escola para os seus filhos, poder fazer uma boa feira no final do mês. Eu sei que isso são coisas que muitas vezes você não consegue com a costura. E aí, quando eu falo em aumentar a renda, as pessoas confundem com aumentar trabalho. E às vezes eu até escuto nos comentários, nem se eu trabalhar aí dia e noite, feriado, sábado e domingo sem parar, eu consigo viver da costura, eu consigo fazer 5.000 aí por mês com a costura. Mas o que eu quero falar para vocês que não é aumentar trabalho, mas é trabalhar diferente. É trabalhando diferente que é possível aumentar a sua renda aí como costureira. Mas aí vem a pergunta, né? O que eu tenho que fazer diferente, Thalita, daquilo que eu já faço? Porque eu já trabalho, e eu trabalho muito. Eu, às vezes, né, tenho que me esconder de cliente aqui no meu ateliê, que eu não quero atender, porque eu não dou conta. E aí vem você me falar que eu tenho que trabalhar diferente, que não é com muito cliente que eu vou aumentar minha renda como costureira? É isso mesmo que eu quero te dizer. Não é.
não é, aumentando sua cartela de cliente, enchendo aí a sua agenda de muitos serviços para você entregar, que vem o aumento da sua renda. Porque junto com o aumento de trabalho, vem o aumento de despesa também. Né? Essa que é a conta que a gente tem que fazer. Então, a proposta é trabalhar diferente. E a primeira coisa de diferente que você tem que fazer é dominar a modelagem. Você precisa, como costureira, saber modelar suas roupas, saber fazer os seus moldes. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Josefa, Anne, Filirmina, Sou Mais Costura. Gostei do nome. Regina Maria, Severine. Gente, eu vejo muitas pérolas aqui também hoje. Pérolas, para quem não sabe, são as minhas alunas, que eu chamo carinhosamente de pérolas, porque são pérolas, são verdadeiras guerreiras aí da costura e que estão em busca aí de melhorar de vida através da costura. E aí, quando eu falo que é extremamente necessário você aprender a modelar, é porque as costureiras que vêm até mim, cansadas muitas vezes da vida que levam, querendo melhorar de vida com a costura, sabem de tudo da costura, mas não sabem fazer os moldes. E isso, na verdade, é um atraso de vida, quando você vive dessa forma. Quando você, muitas vezes, precisa, para poder fazer uma peça ali para o seu cliente, você precisa de uma roupa pronta. E, pasmem, eu escuto isso de vocês mesmos, que muitas vezes vocês têm que desmanchar aquela roupa para poder copiar o molde dela. E olha só o tempão que você gasta para fazer uma roupa desse cliente, porque se você tem que, primeiramente, antes de cortar a roupa do cliente, desmanchar a roupa que você recebeu dele, para poder fazer igual, depois você tem que costurar de volta aquela roupa. Porque como que você vai entregar aquela roupa desmanchada? Eu creio que você não entrega, né? Quando não é isso, quando você não precisa pegar a roupa do cliente para poder fazer igual, muitas vezes você fica dependendo de comprar molde. E aí é um tempo que você gasta ali procurando esse molde para você poder comprar. Eu recebo todos os dias mensagens de pessoas me perguntando se eu vendo molde. Porque, gente, infelizmente, muitas costureiras querem achar pronto. Mas eu não julgo vocês por muitas vezes querer achar o molde pronto. Eu não julgo vocês como erradas, porque se criou um mito de que fazer molde é algo muito difícil, que é algo que não dá para aprender, e não é qualquer costureira que faz. Existe esse mito? Existe porque eu ouço de vocês, das minhas alunas. Eu já escutei, já tinha uma aluna que falava, eu achava que era normal. Eu achava que uma costureira nunca saberia fazer um molde, que isso era normal. E se a gente for pegar a raiz dessa história, na verdade, ela existe. Eu pego o exemplo do meu pai. Eu sempre conto para vocês, né, que eu aprendi a costurar primeiramente com meu pai. Depois eu saí em busca de novos conhecimentos, mas o feijão com arroz ali eu aprendi com ele. Mas como que ele, por ser alfaiate, e essa técnica de alfaiataria existe até hoje, como que era a modelagem que ele fazia? Era toda em cima do tecido. Ele fazia calças sob medida ali, para calças e camisas, né, masculinas sob medida, essas calças social. Então, era aquele gabarito todo riscado, era aquele monte de risco em cima do tecido que depois ele cortava. E eu ficava ali, pasma, sem saber do que se tratava aquilo. Então, toda vez que era uma peça para poder fazer, era aquele trabalho ali de riscar, e era só ele que fazia. Não tinha outra pessoa que fazia isso por ele, porque estava onde? Todo esse conhecimento estava aqui na cabeça dele. E muitas vezes ele não sabia passar isso para frente. E é o que acontece com muitas costureiras que aprenderam ou tentaram aprender de uma forma tão difícil a modelagem que desistiram no meio do caminho e falaram assim, não, isso não é para mim. Eu prefiro comprar um molde pronto, eu prefiro desmanchar uma roupa do que ficar tentando aprender. E eu quero dizer para você que não é assim. Existe um jeito diferente de fazer, existe uma forma de você facilitar o seu dia a dia aí, através da modelagem, aumentar a sua produtividade e, com isso, ganhar mais dinheiro com a sua costura. Sem ter que necessariamente aumentar aí o seu trabalho, que eu sei que você já tem muito trabalho para poder fazer.
E é isso que eu ensino para as minhas pérolas. E aí, gente, qual que é a maior vantagem de vocês saberem isso? Olha, eu vejo que uma das maiores vantagens de você saber modelagem, você que é costureira, é que você consegue aumentar a sua produtividade e muito. Por causa de 3 fatores principais. O primeiro deles é que é menos erro nas roupas. Porque quando você modela primeiro a peça ali no papel, se possível, eu falo se possível porque nem sempre você recebe para isso, daquela peça que você está fazendo. Às vezes ela é bem simples, e aí não compensa você fazer uma peça piloto primeiro, para depois testar uma peça só. Mas mesmo assim, não testando esse molde, você consegue prever os possíveis papos ou defeitinhos que vai dar naquela peça ali na hora da modelagem, modelando ali no papel. Então, isso já é um ganho de tempo. Do que se a pessoa veste a roupa toda e depois você tem que desmanchar ela toda e refazer de novo porque não deu certo. Então, quando você entende de modelagem, quando você domina a modelagem de roupas femininas, você passa a ter menos ajustes nas peças. Ter que desmanchar menos a peça sai da máquina quase pronta. Outro fator que contribui muito quando você domina a modelagem de roupas femininas, para você poder ganhar tempo e ter produtividade, é que você perde menos tempo na hora de cortar. Porque quando nós não temos a certeza de que aquele molde ali está certo, a gente fica com medo de cortar. Aí você olha do lado, não é assim? Aí você olha do outro, aí você vai lá, risca, aí depois vem aquele medo, você fala assim, ai meu Deus, vai dar errado. Nossa, será que eu vou estragar esse pano? E quando o tecido é do cliente? Aí que o medo é dobrado. Aí você fica naquela insegurança e aquele serviço ali que poderia ser mais rápido, ele se torna mais longo. Porque se você não domina a modelagem, automaticamente você vai ter medo na hora de cortar, porque você não sabe se vai dar certo. Então você fica nesse jogo de acerta e erra. E outra coisa que eu acho que é uma das coisas assim que me ajuda muito, é assim que eu trabalho hoje em dia, que é que quando você domina a modelagem, você tem a possibilidade de terceirizar a parte da costura. E foi uma desses starts que me fez assim abrir os olhos e falar, não, eu preciso aprender a modelar. Todos sabem, né? Todas vocês sabem que os alfaiates, eles têm uma fama de serem assim ótimos em acabamentos, que as costuras são impecáveis, e eu reconheço isso, acredito que isso é verdade mesmo, porque eu cresci e convivi com meu pai, e eu vi assim a perfeição e a preocupação dele em fazer aqueles pespontos impecáveis, aqueles acabamentos impecáveis. Mas, no quesito modelagem, no caso do meu pai, era tudo feito ali em cima do tecido. E aí, já crescida, já querendo ter o meu negócio de costura, viver da costura, eu me via muitas vezes fazendo a peça ali, costurando, aí daqui a pouco, aí eu tinha que sair para poder resolver um negócio no banco. Aí, o que acontecia? Aquela produção ali parava. Aí chegava um cliente, eu tinha que parar para poder atender aquele cliente. Aí, o que acontecia? A produção ali ia e parava também. E aí, o que acontece? O que eu pensei? Eu falei assim, bom, o corte não tem como eu passar para alguém fazer para mim, mas eu posso aprender a fazer meus moldes, aprender a graduar, para poder ter uma padronização ali de tamanhos, de medidas. Eu cortando tudo, eu posso entregar para uma funcionária fazer, eu posso contratar uma costureira, ou eu posso terceirizar, mandar para uma oficina de facção as peças já cortadas, porque aí eu vou ficar com a minha cabeça livre, sabendo que se eu estou resolvendo algo que é importante, aí se eu preciso sair para poder resolver alguma coisa, se eu preciso fazer uma viagem, eu sei que a minha produção não está parada. Alguém está fazendo isso. Aí você se pergunta, por que não, Thalita, terceirizar o corte e sim a costura? Por causa, né, daquilo que eu sempre falo com vocês. A costura, se você costura errado, você desmancha a costura de novo, não é? Na maioria dos casos. Mas, e se você corta errado? Tem jeito de cortar de novo, certo? Não.
Então, é muito mais responsabilidade na hora do corte. Então, é por isso que eu digo para vocês que se você é de cidade pequena, assim como eu, não tem uma grande indústria, não faz tantas peças repetidas, é totalmente possível, mesmo assim, você ganhar dinheiro com a costura, mas sabendo esse princípio básico que é a modelagem. Eu falo para vocês que nós, costureiras, passamos por todos os caminhos dentro de uma confecção. Olha só, nós somos muitas vezes a consultora de moda. O que uma consultora de moda faz? O cliente chega para ela pesquisa com aquele cliente, ela conversa com aquele cliente, ela passa a entender o que aquele cliente faz, ela sugere dicas ali de peças, de roupas ali para aquele cliente. Não é isso que uma consultora de moda faz? E eu sei que muitas de vocês fazem esse papel de consultoras de moda na hora que vai tirar as medidas da cliente, não é? E depois que fez isso, você faz aquele rabisco da peça ali no papel, ou às vezes a cliente já traz o desenho, traz a foto, mas mesmo assim você precisa ter uma noção de onde que está ali o bolso, onde que não tem, onde que tem o elástico, onde que não tem. Isso é o papel do estilista, você faz também esse papel do estilista, né? Aí depois chega na hora da modelagem e do corte, aí vem o modelista, né? Aí você não sabe fazer o molde. Aí você faz uma gambiarra ali de molde. Compra um molde, corta pela roupa que já está pronta, aí você já pulou uma etapa essencial que você precisava saber. Mas vamos lá, mesmo assim costuma dar certo muitas vezes, né? Mas depois de muitos erros e muitos acertos e muita perca de tempo. Aí você vai, depois de cortar, modelou, cortou, senta na máquina e costura divinamente bem. Depois coloca um cheirinho em sacola, entrega essa peça para o cliente e recebe. Aí você é a vendedora também. Então, viu como nós temos várias funções dentro de um único negócio que é a costura? E todas essas funções, elas têm que estar em harmonia para que a gente consiga ter sucesso na nossa área, que é a costura. Mas tem um desses pontos principais, que é o que muitas de vocês pecam em não saber. E é por isso que eu falo tanto. E é por isso que o meu curso é focado em modelagem de roupas femininas. Para que essa área que vocês sofrem tanto, que é a modelagem, seja resolvida. A partir do momento que você resolve essa área aí na sua vida profissional como costureira, muitos dos seus problemas acabam aí, inclusive a essa falta de tempo aí, essa falta de dinheiro. Porque você pode, como eu falei, quantas vantagens tem em si, uma das vantagens que tem, né, em se dominar a modelagem de roupas femininas é você poder aumentar a sua produção, terceirizando a parte da costura e dominando aí o corte. E como que foi que eu percebi isso? Observando as fábricas trabalhando. Muitas vezes você trabalha até com facção. E você pode prestar atenção que, normalmente, a oficina da facção, ela fica por conta do projeto criativo, que é criar as peças, da modelagem e do corte. Na maioria, tem algumas vezes também, quando há indústrias maiores, eles pagam também para cortar e para donar a costura. Você sabe? Passou aqui uma mão. Você, dentro da costura, domina várias coisas, mas domina a modelagem. E aí eu quero te dizer que você precisa tirar um tempinho para poder aprender isso. E aí, minha amiga, ninguém te segura. Não adianta ficar sentada, né, reclamando e falando, né? Ah, eu não aprendo isso, não é? Ah, isso não é para mim. Eu não sei nada de matemática. Gente, as contas para poder aprender a modelagem dentro do meu método, que é bem simples, né? Modelagem sem frescura, o meu método é baseado em 3 pilares, né? Que é modelagem sem frescura, cortando sem medo e vendas, né? Então, gente,
Na verdade, eu já coloquei o nome modelagem sem frescura, porque é sem frescura mesmo. Eu faço tudo a partir da modelagem base. Depois que você desenvolve sua modelagem base, você não precisa fazer conta mais. Inclusive, eu estou com esse projeto do Clube da Modelagem, quem não conhece ainda. No Clube da Modelagem, essa semana mesmo, nós fizemos a modelagem de um vestido todo cheio de detalhes, sem precisar fazer conta, a partir de uma modelagem base. Então, isso não é desculpa. E aí, eu sei que quando você coloca na cabeça que não aprende, que não dá, isso não é para mim, eu não vou fazer isso, e é assim que eu recebo muitas alunas, e eu falo, 30 anos na costura sem saber fazer um molde. Gente, eu recebo alunas com 20 anos na costura, sem saber tirar medidas. E eu falo assim, gente, como é que essa pessoa trabalhava? Como que ela trabalhava? Sofrendo. E aí, quando a gente não sabe das coisas, quando a gente não sabe que existe um outro mundo por trás disso, a gente se conforma do jeito que está. E quando aparece alguém como eu, com coragem, que fala que é totalmente possível você ganhar dinheiro com a costura, 5 mil ou mais por mês, fala assim, essa aí é doida. Nunca, tá contando mentira. Mas isso torna-se uma mentira diante do costume e do hábito e de achar normal essa vida difícil que muitas de nós costureiras vivem. De, às vezes, não ganhar nenhum salário mínimo por mês, há anos na costura. E isso pode ser comum. Existe muito isso, mas não é normal. Você não tem que achar normal. E a gente só consegue mudar quando a gente olha e pensa assim, bom, eu não sei como, mas do jeito que está, não dá. Não dá. Eu preciso saber, precisa existir um outro caminho. Porque eu olho para todos os lados. Olha para aí, para todos os lados, você vai ver uma roupa, algo que precisou das mãos de uma costureira. E aí você nunca se fez essa pergunta, mas por que eu estou sem trabalho ou não estou ganhando o suficiente? Porque existem partes aí no seu trabalho que estão deficitárias. E uma das principais é a modelagem. Deixa eu ver os comentários de vocês. Tenho, Giovana Cassesoli. Eu tenho. Você pode ir lá no meu Instagram hoje mesmo, Giovana. Eu postei nos stories lá o link, que é o Costura Sem Frescura. O Costura Sem Frescura é um curso voltado totalmente para quem não sabe enfiar uma linha na agulha, viu? Quem já é costureira, não, mas quem não sabe enfiar uma linha na agulha é o Costura Sem Frescura, onde em 9 semanas eu te ensino a costurar. Se você for uma aluna aplicada e fazer direitinho do jeito que eu coloco lá, o passo a passo de 9 semanas, você aprende a costurar, viu? Boa noite, Georgina. Olha para você ver, Dulce Maria. Pois é, Dulce. Agora tá aprendendo, né? Georgina. Modelagem, 4 meses. Deixa eu ver aqui os comentários. Que bom, Georgina, que bom. A Georgina foi agraciada com esse curso na sua cidade, né? Mas o triste é que, infelizmente, não é algo fácil, né? Assim, que as pessoas têm acesso. Muitas costureiras são esposas, têm filhos, já trabalham com a costura, e aí você imagina você se deslocar da sua cidade, ficar 4 horas estudando. Isso, para muitas, é algo impossível de acontecer. E aí o digital veio para isso, para nos ajudar. Você pode estudar aí com o meu método de dentro da sua casa e fazer o seu horário a hora que der para você, né? E aí, gente, a Maria Helena quer fazer, vem errado, torto e não funciona. Acontece muito, gente, acontece muito. Moldes que a gente compra, igual a Maria Helena falou aqui, vira errado, torto e não funcionar, né? E aí, eu sei que todas vocês são muito ocupadas, né? Costureira,
Tem gente que fala assim que costureira tem fama de enrolada. E não é porque é enrolada, é porque pega muita coisa para fazer, não faz as contas das horas que tem o dia, e aí não consegue entregar a tempo, e aquilo vai acumulando, misturando serviço de casa com serviço de costura, não é assim? Isso tudo é coisa, desorganização das nossas vidas, falta de profissionalismo, mas que a gente vai levando a vida dessa forma, vai empurrando com a barriga, vai achando que isso tudo é normal. E aí você se vê precisando aprender, tá bom, Thalita, você me convenceu, eu preciso aprender modelagem mesmo, porém eu não tenho tempo. E aí você nunca acha um tempo. Mas eu quero dizer para você que tem momentos que a gente precisa parar um pouco para poder amolar o nosso machado. Como assim, Thalita, amolar o machado? Se você nunca ouviu essa história, eu vou te contar essa história aqui. Certa vez tinham 2 lenhadores aí numa empresa, né? É uma fábula, tá, gente? É para vocês, é uma história para poder ilustrar essa necessidade aí que nós temos de parar um pouco para poder aprender. Então, esses lenhadores foram contratados ali por um tempo de experiência para que isso pudesse decidir entre os dois qual iria ficar ali naquele trabalho. E óbvio que aquele trabalho necessitava de produtividade, né? O lenhador que cortasse mais árvores em menos tempo seria o promovido ali para ser o funcionário daquela empresa. Então, tinha um jovem, todo cheio de vigor, de força, e um senhor com idade bem avançada, que não parecia render tanto serviço assim, porque, como vocês bem sabem, né, cortar árvore com um machado é um trabalho braçal bem, como se diz, bem pesado, exige muito esforço físico. Então, aquele jovem começou com todo o vigor, cortando aquele tanto de árvore ali. E o senhor, bem devagar, já não tinha aquele amontoado de árvores ali. E volta e meia, quando o jovem olhava, aquele senhor estava sentado. Ele queria o emprego, estava lá fazendo o serviço dele. E quando foi no final do dia, né, no final da semana, aquele jovem que iniciou com muitas árvores cortadas já não estava tendo ali o mesmo rendimento e, pasmem, aquele senhor que estava trabalhando junto com ele, sentando às vezes, de vez em quando, e o jovem sem parar, nenhum momento, aquele senhor que às vezes sentava, tinha uma pilha de madeira muito maior do que a pilha de madeira daquele jovem, e acabou-se que o senhor foi o que ficou com aquele emprego, com aquele trabalho. E o jovem, muito intrigado com isso, com aquela situação, né, de ver ele se esforçou o máximo e não conseguiu ter o êxito que aquele senhor tinha, ou seja, ele não conseguiu cortar a mesma quantidade de árvores que aquele senhor, mesmo se esforçando ao máximo. Então ele perguntou: olha, como que o senhor consegue? Eu vi o senhor várias vezes sentado aí, tranquilo, e no final das contas o senhor cortou mais árvores do que eu, que trabalhei o tempo todo sem parar. E sabe o que o senhor respondeu para o jovem? Olha, meu jovem, quando você me viu sentado, eu não estava sentado à toa, sem fazer nada, não. Eu estava amolando o meu machado. E essa história, eu sempre conto ela para poder ilustrar para vocês a importância que é nós pararmos um tempo das nossas vidas para poder estudar. Esse tempo que você para poder dedicar ao seu conhecimento é um tempo extremamente necessário para que você ganhe tempo e produtividade lá na frente. Porque muitas vezes você faz errado algo achando que está fazendo certo. E esse errado que você faz, achando que está fazendo certo, ele muitas vezes atrasa o seu dia. Ele muitas vezes impede que você se torne uma costureira de sucesso. E aí você fica desmotivada, falando mal da profissão e achando que costura não tem jeito, não. Ninguém ganha dinheiro com a costura. Eu digo isso porque eu escuto. E não é bem assim. Eu falo que as pessoas procuram aprender de tudo. Todas as profissões que eu conheço, as pessoas estudam para se tornarem boas profissionais naquilo que elas fazem. Mas na costura, não. Nós nos vemos costureiras porque aprendemos com os nossos pais, porque aprendemos com as nossas tias, né? Enfim, com os nossos familiares. E muitas vezes nós achamos que é isso e pronto, acabou. E aí a gente não dedica ao novo.
não se dedica a aprender e ficamos aí nessa vida de 10, 15, 20, 30 anos costurando sem saber modelagem. E o maior erro que muitas costureiras cometem é esse, é colocar na cabeça que modelagem é muito difícil, que eu não vou aprender, que eu não nasci para isso. Esse é o maior erro, é você colocar uma barreira em cima daquilo que você nem conhece ainda, só porque você ouviu falar. Então, quando minhas alunas chegam, eu falo que é uma desintoxicação. Eu tenho que desintoxicá-las de todos esses mitos e todas essas coisas que elas colocam na cabeça de que não consegue, de que não aprende, de que não vai ganhar dinheiro, de que isso é mentira. É preciso fazer essa desintoxicação e não é só uma vez, não. Que eu faço na abertura, né, na nossa aula inaugural, aí depois eu tenho que voltar falando de novo, e vai indo, para elas nunca esquecerem de que é totalmente possível você se tornar uma costureira de sucesso. E para isso é necessário que você aprenda a dominar a modelagem de roupas femininas. E aí, os segredos que eu posso te contar nessa noite para você começar do jeito certo e chegar mais rápido ao posto de uma costureira 5K, né? Que é aquela costureira que fatura 5 mil ou mais por mês. Para você chegar ao posto de uma costureira de sucesso, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar conhecimento. Muitas vezes nós somos muito sozinhas, porque as amigas costureiras normalmente não gostam de compartilhar algo com a outra. E normalmente também está todo mundo muito cheio de serviço, não tem nem tempo para conversar de costura, não é? E também a gente às vezes nem encontra. Costureira, aqui na minha cidade pelo menos, é algo raro de se encontrar. Então nós precisamos buscar conhecimentos e estarmos juntos com pessoas que querem o mesmo que nós, que é crescer na costura. E outra coisa, outro segredo que eu quero te falar também, é que você não dê ouvidos a quem não sabe nada. Isso mesmo. É forte isso que eu estou te falando, né? Mas é a verdade. Às vezes você escuta, aí, das pessoas à sua volta. Para com isso. Você não vai ganhar dinheiro com isso, não. Deixa desse negócio de costura, você vai ganhar uma doença. Uma dor nas costas, dor de coluna. Às vezes você escuta isso e isso vai te diminuindo, vai te desanimando, mas analisa, o que essa pessoa sabe? O que ela construiu na vida? O que ela entende de costura? Você é um artista. Se é isso que você faz, se é isso que faz o seu coração bater, se é isso que te dá prazer, se é esse trabalho que você ama fazer, não deixa ninguém falar o contrário. Mas faça o seu melhor e busque viver dessa profissão com dignidade, sendo bem paga, bem remunerada pelo seu trabalho, porque isso é justo, isso é digno. Ganhar dinheiro com o suor do nosso trabalho. Colher os frutos do nosso trabalho. Se você está plantando, está trabalhando muito e não está colhendo, é porque algo errado você está fazendo. Porque isso não pode ser normal. Você não pode aceitar isso. Então, não aceite conselhos, não dê ouvido a quem não é da sua área e a quem não sabe nada do que está falando. Às vezes você investe em conhecimento, num curso, você quer fazer isso, mas aí os outros falam, né? Deixa de bobagem, para que você vai investir nisso? Isso não dá dinheiro, você não ganha dinheiro com isso. E eu sou muito de olhar para o lado positivo. Às vezes, se você olhar o dinheiro que você gastaria com roupas para você e para sua família, que muitas vezes você não precisa gastar porque você costura, só isso aí já é uma economia e já é um dinheiro que você faz sem saber que está fazendo. Que às vezes aquele vestido que você faz para sua filha em uma formatura e no casamento, se você fosse pagar por ele, você pagaria 300, 400, 500 reais. Mas ninguém vê isso, né? Às vezes até você mesma não vê. Mas passe a enxergar tantas vantagens que tem na sua profissão.
e passe a entender que vale a pena você investir cada vez mais em aprender, em estar junto de pessoas que sabem, que entendem do assunto e que vão te colocar para cima. Então, escolha um mentor, e esse é o outro segredinho que eu quero te contar. Hoje tem se falado muito em coach, né? Em mentores, né? Em professores. Mas eu quero te dizer que o melhor mentor, o melhor professor, o melhor coach que você pode encontrar na área da costura é aquele que vive aquilo que fala. Tá cheio de gente ensinando aí, mas que ensina, mas não vive da costura. Não sabe nada de costura. Sabe ensinar. As contas difíceis, os negócios difíceis para você poder fazer. Mas na prática, como que ela vive? E eu costumo dizer que eu não sou professora. Professora ensina um conhecimento que ela adquiriu muitas vezes no banco de faculdade. Eu sou mentora. Porque o que eu ensino, eu aprendi com a vida, com as minhas vivências, driblando as dificuldades que sempre apareceram aqui no meu caminho. A primeira delas foi a falta de dinheiro. A falta de dinheiro. Quando eu tinha tempo para poder me dedicar 100% à costura, eu não tinha dinheiro. Eu queria começar um negócio gigantesco, mas eu não tinha dinheiro. Mas aí mesmo assim eu comecei pequeno. Meu negócio não é gigantesco, mas eu sou muito feliz até aqui onde cheguei, onde eu tenho o meu faturamento de mais de 5 mil todos os meses com a costura. Quem me acompanha nos stories aí, eu sempre mostro os trabalhos que faço, os consórcios que faço, as quantidades de uniformes que pego para poder fazer, e o quanto que eu abençoo outras costureiras que não têm as mesmas habilidades que eu, distribuindo esse trabalho aí para elas. E aí eu digo para você que eu vivo disso, e são as dificuldades que eu encontrei pelo caminho, aprendendo a driblá-las, né? Eu transformei isso num método que hoje eu passo para as minhas alunas. A primeira dificuldade foi a falta de dinheiro. Mas aí eu entendi que muitas vezes a falta de dinheiro, ela não é, na maioria das vezes, uma barreira para a gente começar. O problema é que nós queremos começar grande. E ninguém nasce grande. Tudo que é grande, um dia foi pequeno. Então, o importante é a gente começar. Comece com o que você tem. Outra dificuldade que eu enfrentei, e enfrento até hoje, mas eu tenho hoje técnicas para poder me livrar dessa barreira, é morar em uma cidade pequena, onde não tem como você vender grandes quantidades de roupa no lugar. Você precisa escoar a sua produção. Mas hoje a gente tem a vantagem da internet, de forma que a gente não está só mais em um único lugar, né? Você está em toda parte. Se você saber usufruir desses benefícios que é a internet hoje. Outra barreira que eu enfrento hoje é a falta de tempo. Porque hoje, já madura, eu tenho 3 filhas, sou casada, então eu tenho várias responsabilidades durante o meu dia, e muitas vezes essas responsabilidades da vida nos engole e nos tira daquilo que é o nosso trabalho. Eu trabalho dentro da minha casa, como eu falo com vocês, e às vezes, como muitas de vocês trabalhando dentro de casa, as pessoas nos olham e falam assim, você não está fazendo nada mesmo, faz isso aqui para mim. Toda hora é uma coisa chamando, é alguém te chamando, é alguém te dando outra demanda diferente daquilo que não é o seu trabalho. Então, por viver dessa forma também, eu tenho os meus mecanismos para que tudo à minha volta não me engula, para que eu consiga ter foco e dizer não. Eu tenho os meus mecanismos para que eu consiga cumprir com o meu horário de trabalho para poder entregar as minhas encomendas aí. Então, assim como você, eu tenho as minhas barreiras, eu sei das suas barreiras, e eu criei fórmulas para poder vencer essas barreiras. E uma das coisas que eu faço, primeiro, quando eu acordo, para poder meu corpo entender que eu estou a trabalho, e para que as pessoas à minha volta também entendam que eu estou trabalhando, é me arrumar o mínimo possível, como se eu estivesse indo trabalhar fora, colocar um calçado fechado no pé, nunca trabalhar de rasteirinha, porque isso faz com que eu entenda, a minha mente entenda, eu estou trabalhando.
E fora isso, tem várias outras coisas também, que a nossa live já vai chegando ao fim, né? Não dá para poder eu ficar aqui falando com vocês, porque hoje o nosso tema é esse, o que é a modelagem de roupas femininas e como ela aumenta a sua renda. Então, eu pude falar um pouco para você aí de como a modelagem pode te ajudar a aumentar a sua renda como costureira e fazer de você uma costureira de sucesso. Deixa eu ver aqui os comentários. Não sabe fazer moldes. Olha o quanto de gente que comenta aqui que não sabe fazer. Então, bora aprender, né, gente? Já está passando de hora, né? A Poli, não é? Costureira enrolada. Olha, Helenice, entender como fazer a modelagem foi um salto na minha vida profissional. Só isso já valeu o curso, embora estou sempre aprendendo coisas novas. E é verdade, gente, como a Helenice está falando aí, eu tenho alunas que chegou na parte da modelagem, porque o projeto 5K, ele te ensina muito mais do que modelagem. Mas o foco principal é a modelagem. Mas quando as alunas chegam na parte da modelagem, muitas delas, nossa, já tá bom, já aprendi demais, tá ótimo, e voa, e vai embora, cria asas. E dali já parte para o ataque e já começa a colher os frutos. Já começa a viver uma vida diferente com a costura, só por já chegar ali no primeiro pilar, que é o pilar da modelagem sem frescura. Shirley Godoy, eu não sei nada, nem cortar, nem costurar. Pois é, Shirley, eu tenho um curso para você que é o Costura Sem Frescura. Te ensina, para quem não sabe nada de costura. É prazeroso, é verdade. Doce. Isaura está ensaiando para o desfile. Muito bem, Isaura, eu quero ver todas as fotos desse desfile, viu? A Rosilene, não gosto quando o cliente chega falando mal da outra costureira. Isso mesmo, é falta de ética. Nós, como profissionais, né? Ajudar o cliente a falar mal da outra costureira. Pode ter certeza, aquele cliente que chega falando mal de uma outra profissional para você, ele vai falar mal de você também. Então, não dá muita bola, não. Viu? Filirmina, eu quero muito aprender a modelar. Pois é, em breve abriremos novas turmas aí, viu? Continue me acompanhando. Em um vestido, a Solange, isso mesmo, Solange. Porque, gente, a Solange está falando que na cidade dela tem uma costureira que chega a ganhar mais de 4 mil em um único vestido. E o preço da mão de obra, ela varia muito de profissional para profissional, para profissional. Você pode ter o seu preço, porque você é única no mundo. Então, foca em você, no seu conhecimento. Porque você pode dar o seu preço. O cliente quer fazer com você, então você tem o seu preço. Quanto que é um vestido? É 3 mil reais. Nossa, mas está caro. Pois é, mas o meu preço é esse. Aí ele vai achar outra de você para poder fazer o vestido do jeito que você faz, ele não vai achar. Então, ele se vê na condição de pagar. Mas para você chegar a ser uma costureira que cobra esse valor, você precisa também se valorizar, buscando conhecimento e aprendendo. Se você cobra alto, você tem que entregar um trabalho também à altura, não é? Da manha, Maria de estou com dificuldade de modelagem da manha. Será que é manga? Maria de Lourdes, me chama lá no grupo, tá? Terça-feira nós temos o nosso plantão de dúvidas, viu? Aparece no plantão de dúvidas também, para tirar as dúvidas aí em relação à modelagem da manga, viu? Filimina. Isso, eu tenho alunas filiminas que trabalham com facção e estão nesse processo de transição aí, de saírem da facção para poder costurar para elas mesmas, né? E olha, é difícil. Eu sou de Minas Gerais, viu? Interior de Minas Gerais, Edivânia. Gente, então foi um prazer estar com vocês aqui. Se vocês ainda não me seguem nas redes sociais, tá? Eu te convido a fazer isso, inclusive lá no Instagram, onde eu posto um pouco da minha vida, do meu dia a dia ali nos stories. E toda semana nós temos lives aqui ao vivo, toda segunda e toda quinta-feira, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo foi relevante para você, compartilhe com suas amigas costureiras e deixe seu like, que isso faz com que eu alcance mais pessoas aí e transforme a vida de muitas costureiras em costureiras de sucesso. Eu desejo sucesso para você, tá? Um beijão e tchau, tchau. Com Deus!